Estamos de volta para continuar falando um pouco sobre tabela dinâmica e também fazer o comparativo entre o Excel e o Power BI. Então vamos direto para a nossa tela e pôr a mão na massa. Temos aqui nosso conjunto de dados, onde nós fizemos as agregações de forma manual. Nós fizemos a soma de todas as conexões, depois fizemos a contagem dos elementos amarelos, depois fizemos a contagem de quantos bloquinhos nós temos, depois as médias de conexão. A segunda parte agora é fazer as agregações através da tabela dinâmica. Então temos aqui nossa abinha agregações. Pus uma cópia da tabela, também copiar os valores, deixar aqui para a gente poder comparar. Vou deixar aqui fazer os comparativos. Para quem não usa muito tabela dinâmica, eu vou passar bem rápido, porque o objetivo não é tanto detalhar o Excel, é só ver o efeito das agregações. Dentro da tabela dinâmica, você pode fazer agregações e depois dividir isso por dimensões, que vai ajudar a gente a discernir sobre o dado para julgar e tomar decisão. Então, nesse conjunto de dados, eu tenho um só item que é numérico, que é o número de conexões. Chave primária, lembrando, apesar de ser número, tem muitas pessoas que consideram como dado qualitativo, porque ele faz referência a uma chave primária. Então não faz sentido você fazer somas de chave primária. Então, podemos dizer que nosso dado, o único dado quantitativo é o número de conexões. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma sumarização através da tabela dinâmica. É só para vocês enxergarem melhor os campos, eu vou sumir um pouquinho. Beleza, então quais são os campinhos? Eu tenho os filtros, que vão funcionar como se fosse um segmentador de dados. Eu posso atribuir os dados tanto na linha quanto nas colunas. O efeito é similar. E aqui embaixo é a única caixinha de valores que nós temos. Então aqui sempre será a parte ou de soma, ou de média, ou de desvio padrão, variação, tudo sempre nesse campinho de valores. Então, por exemplo, vamos olhar o nosso primeiro desafio, era fazer a soma de todas as conexões. Vou reduzir isso aqui para a gente trazer para a mesma página. Soma das conexões. Então, o que eu faço? Eu tenho um número de conexões, eu quero fazer a soma delas, vou arrastar diretamente para valores. A agregação padrão que tem dentro do Excel é soma. Vou até puxar aqui, soma de conexões. Poderia muito bem clicar com o botão esquerdo, configurações de valores, e mudar para contagem, média, máximo, mínimo, produto, desvio padrão da população, variância da população. Ou também como clicar com o botão direito e pedir para resumir os valores para outro tipo de agregação. Então a primeira resposta nossa é 132, que são a soma de todas as conexões dos nossos bloquinhos que vimos nos vídeos anteriores. Segunda pergunta em relação ao nosso dado. Eu quero somar todas que são amarelas. Aqui muda um pouco a forma de pensar. Como que eu vou fazer? Eu vou trazer essas 132 conexões, eu vou trazer as dimensões. Então, como que eu quero enxergar? Quero enxergar por cor. Então, eu tenho a opção de ou colocar em colunas, está dando essa mensagem porque vai substituir alguns valores aqui, ou eu posso colocar em linhas. Vou fazer um Ctrl Z, vou colocar em linhas. O efeito é o mesmo. Então, o que ele fez? Ele pegou esses 132 e fez a atribuição por classe. Portanto, a amarela eu tenho 32. Uma segunda forma, você também poderia colocar em filtros e selecionar a partir do filtro as amarelas. Nós vamos ver no Power BI que esta seleção é chamada de segmentação de dados. E ela é muito similar a essa segmentação que temos aqui. Ok, então nós temos já a primeira, temos a segunda. Conte valores. Então vou retornar para a linha. Vou fazer a contagem. Para fazer a contagem eu posso clicar aqui em configurações de campo, mudar para contagem. Como também eu posso, a partir daqui, clicar com o botão direito, pedir para resumir valores por contagem. 19. E quais tipos, Thiago? Nessas categorias. Está fazendo a quebra do 19 em cada dado qualitativo. Olha que legal. E para fazer a média, Thiago? A mesma coisa. Posso tanto clicar aqui na contagem de número, de configuração para média, como também posso clicar aqui no botão direito e pedir para resumir valores por média. O efeito é o mesmo. E para segmentar o dado, Thiago? Adiciona segmentadores de dados, tanto por cor, por tamanho e qualquer outra. E a partir disso a gente consegue filtrar
os nossos dados com esse segmentador de dados e ter toda a informação. Por que eu estou explicando isso? Quando a gente vai para o Power BI, vou mudar a tela agora. É muito similar. Aqui eu já fiz uma inserção manual, vou copiar no nosso dado, vou fazer uma inserção manual, Ctrl C, e aqui eu viria em inserir dados, Ctrl V e faria o carregamento dessa tabela, a qual eu já fiz. Então eu tenho a mesma tabela aqui, e na segunda abinha você pode ver os dados que você tem dentro da tabela, que são os mesmos valores que nós temos no Excel. Aqui são os conjuntos de visuais, que são os elementos gráficos que nós utilizamos dentro do Power BI. Eu vou trazer um que é similar à tabela dinâmica, que é a matriz. Então, a partir da matriz eu vou montar o arquivo similar. Vou colocar o Excel lado a lado. Com as duas telas, uma ao lado da outra, vou montar tabela similar à do Excel. E qual eu utilizo? Para montar a tabela, eu vou utilizar o visual de tabela. E a partir daqui, você vai arrastando os campos na mesma sequência que está ali. Então, por exemplo, chave primária, esse é o primeiro campo. Depois, cor, número de conexões e, por fim, tamanho. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor. Percebam que está similar ao Excel. É a mesma coisa. Agora eu vou fazer a matriz que é similar à tabela dinâmica. Vou puxar aqui para cima para dar um pouquinho mais de espaço para a gente. Vou tirar esses pontilhados. Beleza. Vou fechar isso aqui para ficar melhor de enxergar. O que eu quero? A primeira pergunta era total de conexões. Então, similar à nossa tabela dinâmica, eu vou clicar em número de conexões. Observem que ele já traz para a gente agregado por soma. A próxima pergunta era total amarelo. Eu preciso agora, de forma similar, trazer a categoria. Então, eu tenho aqui a visualização. Eu quero ver nas linhas. Eu quero ver nas linhas a cor. E aqui o tamanho. Da mesma forma, eu já tenho as conexões. O que mais que eu poderia fazer? Eu quero também, Thiago, trazer contagem de elementos. Vou puxar novamente essa medida. E agora eu vou mudar aqui, similar ao que a gente faz na tabela dinâmica quando a gente clica com o botão direito. Eu tenho como clicar com o botão direito, resumir por outros tipos. Bem similar, ó. Soma, soma, média, média, máximo e mais opções. Aqui é a mesma coisa, você seleciona o visual, muda qual agregação. Vou fazer uma agregação por contagem. Consigo também, vou colocar em modo foco, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Eu consigo fazer também, além da contagem de conexões, eu consigo fazer também a média. Puxo para cá, mudo para a média. De forma similar, nós temos as mesmas informações. Então, percebam que é muito parecido o Excel com o Power BI. Até porque o Power BI surgiu do Excel, então é muito similar, muito parecido. Então, é que isso aqui representa a tabela dinâmica e isso aqui representa uma tabela normal. Aqui os segmentadores. Vou voltar à tela cheia ao Power BI. Segmentadores também têm o mesmo efeito. Deixa eu mudar o tamanho aqui. Beleza. Então, segmentação de dados. Esse símbolo. Quinta linha, segunda coluna. Seleciono o segmentador e faço a atribuição que eu quero filtrar. No Excel, a gente usou cor e tamanho. Vou manter o mesmo padrão. No Power BI, vou atribuir primeiro cor. Poderia também fazer uma hierarquia. Quero que é grande vermelho. Como poderia também colocar um novo segmentador e a partir disso aplicar a outra categoria. De forma similar, de forma análoga, tudo que eu seleciono, todos os relatórios são filtrados ao mesmo tempo. De forma similar,
como a gente vê o segmentador de dados dentro do Excel. Então, nesse vídeo rápido é só para a gente ter o comparativo do como é o Excel e o Power BI. E a gente volta já já nessa caminhada de aprendizado.